Saudações a todos. Iremos agora apresentar para vocês nosso mais novo projeto integrador desenvolvido na Univesp. O nosso grupo é o 5N3 do Polo Meninos. Iremos falar um pouco sobre o uso de tecnologias RFID e GPR para identificação de redes e vazamentos. E os integrantes do grupo são Igor Soengas Fai, Newton Souza dos Santos, Marcelo Previato do Nascimento, Melícia Cordeiro de Lima, Victor Yuri Doná Sumida. Antes de falar do nosso protótipo em si, vamos contextualizar como surgiu a ideia do protótipo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 2014, crise hídrica. E naquele momento, quando os reservatórios começaram a secar, a grande pergunta que veio para a população no geral foi: teremos água em 2015? Como iremos fazer? Mas a grande verdade é que conseguimos passar por esse momento difícil na história recente de São Paulo, mas com a volta da chuva, renasce não somente a esperança, não somente a vegetação, mas infelizmente renasce também o pior do ser humano. O seu egoísmo, por exemplo, onde ele esquece daquele momento de dificuldade, ele esquece o que tinha acontecido alguns meses apenas antes, e ele acha que porque começou a chover, que está tudo certo, que não tem mais o que se preocupar. Afinal de contas está chovendo, os níveis dos reservatórios estão subindo, olha, para 2015 já está tudo certo, vai ter água, então não temos muito com o que se preocupar. E aí acaba acontecendo aquilo que nós já prevíamos, né? As pessoas voltaram a desperdiçar. Até então, deixar o carro sem lavar era uma coisa legal, era um sinal de comprometimento com o planeta, né? O cara esqueceu isso muito rápido quando voltou às chuvas regulares. Quando anunciaram que os reservatórios estavam subindo, a coisa mais comum era nós vermos pessoas lavando carros nas ruas, usando mangueiras de água como vassouras hidráulicas para limpar as calçadas, vazamentos de água para tudo quanto é lado. A pessoa cantava 3 trechos de uma ópera durante o banho e achava que tudo bem, sabe? Voltou ao normal, voltou a chover, não temos o que se preocupar. E isso acaba sendo uma preocupação recorrente para nós. E durante o bimestre passado, quando nós estávamos desenvolvendo o outro projeto, que na verdade era a linha de abastecimento, né? Era estar projetando um sistema de fornecimento de água para uma nova cidade. Nós até em alguns momentos nós mencionávamos Nova Mariana, devido à cidade de Mariana que foi destruída naquele incidente da São Marcos. Então, como eles estavam construindo uma nova cidade, estavam relocando toda a população para essa nova cidade, como seria desenhada essa cidade. Então, nós pensamos muito e propomos um sistema de abastecimento de água para ter um uso mais racional. E ao final do desenvolvimento desse projeto, acabou surgindo uma observação interessante, que isso acabou por alavancar esse protótipo que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, a questão que foi levantada para nós foi: olha, legal, instalamos o sistema que vocês indicaram para a gente, desenvolveram, passamos a fazer o uso dessas válvulas
para regular a pressão, controle de vazão, tudo. Olha, legal, se tem um vazamento, a válvula ela tem uma alteração que dá para você perceber que existe um vazamento naquela adutora, você consegue agilizar essa parte de chegar lá e fazer a manutenção, tudo bem. Mas e se o vazamento for subterrâneo? Se o vazamento não for visível, como que nós podemos fazer? E foi justamente essa pergunta que nos moveu. O que nós podemos fazer nesse caso? Então, com base no processo do design thinking, do ouvir, usar de empatia, ir lá e ver aquela situação, tudo, se pôr no lugar da pessoa, isso nos levou a nos questionarmos, sentamos, né, e começamos a vislumbrar N situações e acabamos tendo uma ideia, né, de como nós poderíamos, de alguma maneira, reduzir, né, o desperdício de água que existia pelo fato de ser um vazamento não visível, tá? Antes que isso pudesse ocasionar um prejuízo maior. Como nós vemos muitas vezes que a água vai infiltrando, e quando você menos espera, você vê uma rua inteira cedendo, você vê um imóvel cedendo. E como nós utilizamos o programa EPANET 2.0 para fazer um cálculo de demanda, projetar, né, fazer uma modelagem de como seria o sistema num condomínio fechado, que no caso foi o nosso foco, um condomínio fechado, mais ou menos 60 mil metros quadrados de área, que ia ter vias pavimentadas, várias residências, tudo. Então nós fizemos ali uma modelagem de como seria o sistema de fornecimento, né, de abastecimento de água para essas residências, com alguns postos de visita, porque nós estaríamos instalando lá válvulas reguladoras de pressão. Tudo, o primeiro ponto importante nesse protótipo foi, ok, nós temos uma rede, nós temos o local onde essa rede vai estar passando, nós temos válvulas, mas como que nós podemos fazer de uma maneira mais prática, garantir aquela informação ali, né? Porque a realidade hoje que você tem os cadastros de rede de fornecimento de água em várias cidades, onde o pessoal vai lá e faz um mapa, imprime um mapa e vai a campo com esse mapa na mão. Muitas vezes ele chega lá na via, a informação que consta no mapa lá é que a rede está no terço da direita da via e na realidade ela está no terço da esquerda ou ela está centralizada, porque na hora que o projetista lá foi transferir essa rede para dentro de um mapa, né, da cartografia existente do município, ele não estava preocupado, na verdade, o local exato que estava a rede, ele estava apenas preocupado em arrumar um espaço ali para colocar aquilo ali, junto com as outras informações que eles acabam disponibilizando. Então, esse foi o primeiro ponto do nosso protótipo. Como identificar? Foi aí que nós optamos por já fazer uso da tecnologia. E nesse caso, a tecnologia que nós utilizamos foi o RFID. O RFID, na verdade, é um sinal de rádio, tá? Onde a primeira vez que ele foi utilizado foi na Segunda Guerra Mundial. Tá? É um sistema que ele foi desenvolvido por um escocês, que na verdade essa é a base dos sistemas de radares, por exemplo, antigos. E o que ele fez de importante lá na Segunda Guerra Mundial? Ele criou um dispositivo que emitia uma onda de rádio específica, isso era instalado nos aviões dos aliados. Então
o radar, quando detectava os aviões, por aquele sinal falava assim, opa, esse não é um avião inimigo, é um avião amigo, um avião nosso, dos aliados. Então não era acionado as baterias antiaéreas. E no começo era uma tecnologia cara, e com o passar dos anos foi aumentando e muito a sua utilização pela indústria e pelo comércio em geral. Então isso acabou sendo é, um fator positivo, porque a partir do momento que você aumenta a demanda de uma certa tecnologia, você aumenta a produção dela e você começa a diminuir o custo. Uma vez que você produz muito mais, você consegue diminuir o custo, né? E foi o que aconteceu com a tecnologia RFID. Nós basicamente trabalhamos com dois tipos de etiquetas. Nós temos aquelas etiquetas que são ativas, que elas têm uma bateria, que elas ficam transmitindo, só que aí nós temos o problema que a vida útil acaba sendo curta. E nós temos as passivas, que na verdade elas já saem gravadas, né? Elas recebem uma gravação no momento que elas são fabricadas, algumas são regraváveis, que é o que nós optamos, tá? É uma etiqueta passiva regravável, aonde você insere as informações, por exemplo, de um posto de visita e você fixou aquilo na tampa. Então, a partir do momento que você chega lá com o leitor, que é essa outra imagem que eu mostro para vocês mais abaixo aqui, é justamente uma antena de RFID, um leitor. Você chegou no local que tem essa etiqueta, lá que essa etiqueta foi fixada, ele vai fazer a leitura e vai falar assim, olha, realmente, esse aqui é o posto de visita tal, ele está localizado em tais coordenadas. Dentro desse posto de visita nós temos uma válvula reguladora de pressão, modelo tal, fabricado no ano tal. Então a gente pode especificar quais são as informações que nós vamos colocar nessa etiqueta para fazer essa leitura em campo. Isso, na verdade, para que é? É para garantir a fidelidade da informação que já existe naquele cadastro que foi criado lá pela empresa, mas a gente precisava fidelizar, né, essa informação, que fosse uma informação que você pudesse pegar e falar assim, não, realmente é isso. Tá? Porque ninguém vai arrancar a etiqueta lá que está fixada por dentro de uma tampa de um posto de visita e vai trocar com outra tampa de outro local. Isso não vai acontecer. Tá? E sem falar que assim, a tecnologia RFID ela está tão avançada hoje que alguns celulares, na verdade, já conseguem até fazer essa leitura. Tá? A poucos metros de distância, ele consegue pegar e captar esse sinal de rádio. Na verdade, o celular acaba emitindo um pulso que bate lá e ele recebe de volta, funciona como se fosse lá o sinal do radar lá de 1942 lá. E o celular consegue identificar também fazer essa leitura. Mas no nosso caso a gente vai trabalhar com uma antena mesmo, tá? O proposto foi o uso da antena porque ela vai ser acoplada ao outro equipamento ao qual eu vou falar um pouquinho para vocês agora.
Para exemplificar um pouco melhor como é feita essa detecção, então aqui nós temos duas imagens, aqui na verdade 4 imagens. Então a gente tem no A, seria um ponto onde existe uma tubulação e ao lado a leitura que aparece no visor do GPR. Existe uma curva mostrando que naquele ponto ali existe algo, então você sabe que naquele ponto ali você tem uma tubulação por causa dessa curva, que senão esse risco seria um risco linear, né? Então essa curva ela mostra para você falar assim, olha, aqui tem um ponto, aqui tem uma interferência aqui, tá? Na verdade, a interferência é a tubulação, ela existe aqui. Ok, então vamos confirmar. Você tem a profundidade dela, a localização dela, tudo, já o referenciamento dela sem problema nenhum. Na imagem abaixo, é esse mesmo ponto como se fosse numa situação de vazamento. Então você vê que quando começa a ter o vazamento, que seria essa imagem assim de baixo já no B, já com esse azul, é uma representação da água. Você vê que ela aumenta em muito o campo, né, da tubulação. E as imagens que foram utilizadas para ilustrar essa apresentação, elas têm como fonte a neomind.com.br, operaco.com.br, noticiasuol.com.br, sãopaulotimes.com.br e alguma coisa do nosso arquivo pessoal. Gostaríamos aqui também de deixar registrado os nossos agradecimentos à Univesp por nos proporcionar essa oportunidade ímpar de estar desenvolvendo esse projeto, de estarmos nos aperfeiçoando e crescendo como alunos e como pessoas. A coordenadora Aline, que com toda a garra dela, tem nos incentivado bastante, tem nos orientado e tem nos ajudado na execução dos nossos projetos, tá? E também deixar registrado aqui um agradecimento especial aos engenheiros que trabalham no Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul e do SEMASA, do Saneamento Ambiental de Santo André, que foram as pessoas com quem nós buscamos informações, que nós trocamos ideias, que avaliaram o que nós estávamos desenvolvendo e foram, na verdade, assim, impulsionadores, tá? Dessa busca por um algo mais. Então, muito obrigado a todos e até o próximo projeto.